Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma conversa de sucesso. Estamos aqui essa noite compartilhando esse momento, né, Iago, que com certeza trará muito aprendizado para nós. Isso mesmo, pessoal. Como a Franci disse, sejam bem-vindos ao Conversa de Sucesso. Uma noite muito especial para nós. Estamos aqui com um super convidado que com certeza nos trará muitos ensinamentos aqui esta noite. Ele que é proprietário do grupo Rota Sul, aqui da cidade de Ametista do Sul, está aqui conosco para compartilhar um pouquinho da sua história, um pouquinho dos seus ensinamentos também. Valmir, seja muito bem-vindo ao nosso Conversa de Sucesso e fica bem à vontade. Muito obrigado, boa noite a vocês, Iago, Fran. É um motivo de grande alegria estar aqui com vocês, conversando e compartilhando ideias com vocês. Essa juventude também tem muito que nos ensinar, né? A gente tem a experiência, mas as novidades vêm da juventude, né? Isso mesmo. Então, para vocês que estão nos acompanhando aí, curtam nossa página, curtam o vídeo, compartilhem, que vai ter muito conteúdo de ensinamento para nós. Isso mesmo, e vocês vão ver que a nossa forma de conversar é um pouco diferente, né? A gente... no Conversa de Sucesso não é uma entrevista, mas sim uma conversa entre amigos. Vocês vão ver o chimarrão passando na mesa, vocês vão ver a gente dando um pouco de risada, conversando um pouquinho. Espero que dessa forma a gente possa fazer com que vocês aí de casa nos acompanhem, assistam e, como disse a Francis, também nos apoiem nesse novo projeto que é o Conversa de Sucesso. Valmir, vou te oferecer um chimarrão então. Obrigado. Para te ficar bem à vontade, bem tranquilo, tá? Nós vamos iniciar então pelo início da tua história, Valmir, que a ideia do projeto é esse mesmo, sabe? É ouvir as histórias das pessoas que passarem aqui e através dessas histórias nós passarmos informações e também conhecimento para as pessoas que estão nos acompanhando nas suas casas, né? Então, sabe, eu não sou tão velho, né? Mas a gente veio de uma realidade um pouco difícil, de uma família pobre, né? E nós gostaríamos de ouvir um pouquinho da tua história, assim, quem era o Valmir lá na infância, como foi a infância do Valmir também? Com certeza, Iago. A gente vem de uma família grande, né? Toda a família do passado sempre foi uma família grande. Nós somos 11 irmãos, a mãe muito pobre, com muita dificuldade, né? Então, onde começou, na linha Peixeiro, pertencendo ao Rodeio Bonito, a história do Valmir, Valcir, mais os irmãos que a gente tem, né? A minha história sempre foi praticamente junto com meu irmão, no passado. Hoje nós estamos vivendo realidade diferente, né? Mas lá no Peixeiro, contar minha história lá do Peixeiro, que chegamos até Ametista do Sul e depois chegamos a Frederico, retornamos a Ametista do Sul. Então, o Peixeiro, o que me motivou a sair do Peixeiro e acreditar num mundo diferente? Nós trabalhávamos no garimpo, eu e minha mãe, eu tinha 12 anos, minha mãe com 11 filhos, tinha que trabalhar o dia todo para sustentar os filhos, aonde que ela sofreu um acidente. Ali, tenho certeza que na minha vida foi uma motivação foi um mover das águas ali, né? Ela cortou uma perna, cortou uma veia artéria, né? Então eu vi minha mãe morrendo dentro de uma furna lá. Meu Deus. Ali eu olhei para cima e disse para Deus: eu não quero ver minha mãe mais sofrer nessa situação e não quero essa vida para ela. Aí procurei sempre trabalhar pesado. Eu ia pro garimpo no domingo à noite, eu voltava sábado de tarde. Então ali eu sempre acreditava que acima de tudo tem um Deus verdadeiro, um Deus que guia o nosso caminho, que nos conduz pelo caminho certo. Trabalhando duro, pesado, a gente conseguiu fazer algumas economias, Iago. Então, a partir dali terminou nossos garimpos, onde que nós prestava serviço para um terceiro, ali um tio nosso. Terminou ali, eu vim para Ametista do Sul. Fui trabalhar com meu sogro, namorava a Regiane. Então, ali começou se tornar um mundo, um pensamento diferente. É uma realidade que muitos de nós compartilhamos, né, Valmir, aqui em Ametista, né, que é o garimpo, né, e a dificuldade, né, eu também sou filho de pai garimpeiro, né, que nem tu disse, a minha mãe era diarista e nós viemos de família pobre também. Então a gente vê essa, que nem tu trouxe, assim, essa, muitas vezes é uma necessidade que a gente tem,
né? E não muitas vezes um sonho de sair, de, por exemplo, montar um negócio próprio. Muitas vezes é pela questão da necessidade mesmo, né? E a gente vê muitas pessoas hoje também chegando aonde estão muitas vezes, ou trilhando um caminho por conta da necessidade, né, Valmir? Então, assim, e olhando um pouco mais para tua infância, assim, tu lembra quais eram os sonhos que tu tinha, assim? Que nem a gente tem muitos sonhos, né? Eu, quando pequeno, tinha o sonho de ser jogador de futebol e trilhar esse caminho, e de repente as coisas mudaram e a necessidade fez com que mudasse também. Tu consegue mais ou menos lembrar? Iago, assim, ó, como é que eu posso te explicar? O meu sonho nunca foi muito alto. Uhum. Morar no Peixeiro, ter uma casinha boa e uma esposa e a família fazer ali, né? Esse era o meu sonho. Mas Deus sempre prometeu algo para nós, que nós acreditássemos, ele ia dar coisas que nunca passou na nossa mente, diz a palavra de Deus, né? Sonhos que nunca passou o coração, não passou no coração e não passou na mente do homem, que Deus prepara para nós. Então, eu vim a Ametista do Sul, eu comecei a imaginar, a pensar, aonde que daí eu estava trabalhando com meu sogro, e daí o meu irmão disse, vamos comprar um terreno em Ametista do Sul ali, de repente vamos botar um postinho de combustível, tu tem as tuas economias, eu tenho as minhas. E chegamos em Ametista do Sul ali e começamos a trabalhar. Fizemos, a primeira coisa foi um posto sem cobertura, né? Não tinha cobertura os primeiros meses. Então, trabalhamos bastante. Eu era borracheiro, trocador de óleo ali, né? A parte de lavagem também era tudo comigo. A parte bruta e pesada era comigo. E o meu irmão era mais administrador nessa parte, então, né? Mas ali, Iago, ficou pequeno também para nós dois, né? Então, eu tinha meus sonhos, eu tinha meus pensamentos de um dia também assumir um negócio próprio, né? E daí a gente acabou conversando e apareceu a oportunidade em 2000. Em 99, dia 15 de dezembro de 99, eu saí de Ametista do Sul e fui morar em Frederico Westphalen. Essa foi mais um passo à frente que eu dei, né, Iago? Ali que vocês expandiram, no caso, para o posto lá para Frederico, isso? Isso. Ali daí nós alugamos aquele complexo do seu Darcy Mariotti, que era proprietário do frigorífico Damo ali, um dos proprietários. Então, aprendi muito com aquele homem. Aquele homem era um homem visionário, um cara que parava para ensinar a gente, né? Então, eu cheguei lá sem saber fazer nada, não sabia... A parte administrativa, para mim, era loucura. Não conhecia computador, então, e lá já estava tudo computadorizado, sistema direto nas bombas, no sistema do caixa. Então, ali foi uma mudança muito radical. E eu tive que correr atrás dessa situação, né, para se manter no mercado. Eu tive que buscar conhecimento, eu tive que me inovar, porque o que eu sabia era botar o braço, fazer o bruto, mas a parte técnica não era comigo. Era com um sobrinho meu que foi daqui, que trabalhou conosco aqui. Ele era formado em técnico agrícola, o Nego. Então, Iago, ali ele ficou 3 anos com nós na parte administrativa, aonde que aconteceu 2 vezes que nós tivemos que fazer empréstimo em banco para socorrer o posto, que quebrou 2 vezes. Então, daí Deus quis que abrisse uma porta para ele lá em Passo do Sobrado, lá perto de Santa Cruz, com o padrasto dele. Daí ele foi embora para lá e eu fiquei sozinho. Olha só. Ali chegou a hora da verdade para mim, né? Ou seguia para frente ou eu voltava para trás. Olha só, né? E quando a gente ouve, para quem não sabe, a França é conterrânea do Valmir, né? Sim. Lá da linha Peixeira, e a gente conhece a linha, conhece também a realidade, Valmir. E eu fico imaginando, assim, no ano de quase 2000, 99, né? Eu acredito que tu era muito jovem ainda, né? Sim, quando foi para lá, 21 anos. 21 anos. Então, um jovem saindo do interior, que lá é um interior de Rodeio Bonito, né? Que na época não se tinha muita informação, não se tinha muito conhecimento, não tinha internet, né? Não tinha conhecimento, não tinha nada. Não tinha era só rádio mesmo de pilha. E é como o Valmir falou mesmo, tipo,
os sonhos não era tão grande, né? Porque eu também vim de lá e eu não sonhava tanta coisa que hoje eu sonho. Então, as etapas, né? Conforme a gente vai conquistando, a gente vai querendo... Com certeza, né, Franci? Até por falta de conhecimento. De que conhecimento, não exato. conhecia o mundo lá fora. Isso. Daí hoje, por exemplo, estamos todos aqui, mas o sonho pode ser infinito. Tu não sabe para onde vai te levar as coisas, né? Se tu soubesse, daí tu era o conselheiro ideal para qualquer situação, né? Exatamente. Eu fico imaginando esse jovem sonhador, podemos dizer assim, né, Valmir, que sai lá do interior em busca de um sonho que é ter uma vida melhor, né? Entregar uma vida melhor para a família também, para uma esposa, né, Valmir? Tu conseguiria, assim, relembrar as maiores dificuldades que tu teve no início, assim, que nem tu já citou alguma ali de... fiquei sozinho e tive que, né, me virar, porque eu vejo que nós estamos falando para... Eu tenho certeza que muitos jovens vão nos ouvir, né, Valmir? Jovens que têm, digamos assim, têm medo de... mas será que eu vou e não dá certo? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu vou trabalhar empregado? Será que eu vou empreender? Tu conseguiria elencar algumas dificuldades que tu teve no início que nós podemos aprender? Com certeza, Iago. Eu quero voltar lá atrás, no meu tempo de adolescente, de jovem, com meus 18 anos, ainda morava no Peixeiro, né? Então, assim, ó, eu olhava para mim, eu me sentia uma pessoa que era uma pessoa abandonada, né? Porque eu tinha certeza que eu prestava um bom trabalho, eu prestava um trabalho bom na comunidade, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa trabalhadora. Então, assim, eu olhava para mim, mas será que eu sou uma pessoa que a sociedade não me enxerga? Como é que eu vou te dizer assim, ó? Parece que uma pessoa que não ia fazer parte da sociedade. Parece que eu tinha problema comigo, porque as coisas não aconteciam para mim. Olha só. E tudo é no tempo de Deus. É verdade. É tudo no tempo de Deus. O jovem hoje ele é muito mais ansioso do que nós era lá no passado. Então é uma carga muito grande para o jovem segurar sozinho. Hoje, o que eu posso aconselhar ao jovem? Sentar e conversar com uma pessoa mais experiente que ele. Exatamente. Porque aquela pessoa com certeza já passou por tudo o que ele está passando e tem uma experiência para dar, para ensinar. Então, depois que a gente veio para Ametista do Sul, então a gente começou a entender esse processo. Que não é na hora que nós queremos. Todo projeto tem 3 etapas. O começo, meio e fim. E nada funciona sem honestidade, sem dedicação. Tu tem que levantar cedo e dormir tarde. O jovem hoje quer vencer na vida, ele tem que ter 3 quesitos: honestidade, persistência e fé em Deus. Exatamente. E sabe que o projeto, na verdade, Valmir, aqui do Conversa de Sucesso, ele surgiu devido a experiências nossas que nós tivemos com esses jovens, de que eles têm acompanhado muito esses influenciadores, assim, e de grandes cidades, né, lá de São Paulo, Rio de Janeiro, que tem uma realidade diferente da nossa, né, que já nasceram diferente do que nós nascemos, do que a nossa região proporciona, né? E aí esses jovens, eles estão tendo uma ansiedade muito grande para conquistar e para ter as coisas muito cedo, né? 17, 18 anos já querem ter um carro, já querem ter uma casa, já querem estar tudo construído e ter 1 milhão lá no banco disponível para eles, né? Então a ideia realmente é isso, que eles possam entender que tudo tem a época de plantar, né? Tudo tem um plantio, e às vezes esse plantio, ele é demorado, né, Valmir? Tu precisa ter persistência, fé, foco e muito trabalho. Com certeza, Iago. O influenciador hoje, ele é muito sensacionalista, né? Então, ele passa uma transmissão para o jovem que tudo vai acontecer rapidamente. E não é assim. E muito fácil também. E muito fácil. Tudo tem um preço a ser pagado. Não é fácil para ninguém, mas na medida que tu desistir, tu tem que começar o teu caminho tudo de novo lá atrás. Então, a desistência na vida do jovem não pode existir. Ele tem que mudar algumas coisas na trajetória do caminho se não der certo, mas lá na frente vai dar certo. O que ele não pode é desistir. Ele tem que olhar para trás e dizer assim: já tive em situação muito mais difícil que eu estou hoje. Então o negócio é andar para frente. O mundo digital hoje é muito rápido.
tá subcarregando o jovem já hoje ela não tem mentalidade muito para entender o processo do dia a dia de uma empresa, de um financeiro, coisa, porque ele olha no digital, nas mídias sociais, está tudo parecendo tudo muito fácil. E não, a vida real é tu vivendo um momento cada vez. Cada dia é uma guerra vencida. E vai passando os anos, tu vai botando metas na tua vida. Hoje, até tal mês, esse mês tem que sobrar tanto. Primeira coisa, tu vai ter que aprender a administrar teu salário, né? Tu não pode ganhar R$1.000 e gastar 1.100. Exatamente. Ou gastar os R$1.000, digamos assim. Não, se tu ganhar R$1.000, tu é obrigado a guardar 300, 400 por mês para tu começar, para tu ter alguma coisa almejada no final no meio da tua carreira, ou para tu fazer um investimento. O dia que aparecer a oportunidade do investimento, tu tem que ter um começo. Esse começo não pode ser direto no banco, né? Porque o juro, hoje, tu começar com todo o capital buscando no banco, ele não vai deixar tu sobreviver. Porque vai ficar muito inviável teu negócio, por mais lucrativo que ele seja, se tu não tiver um começo para tu começar e depois de tu montar teu projeto, tu ir buscar mais um recurso para fazer andar teu negócio, é normal. Mas agora tu ir direto tudo no banco, querer fazer a tua empresa fluir sem ter um começo, é bem mais difícil. Eu acho que essa tua fala ela é muito importante, muito importante mesmo, porque o que a gente percebe hoje? Nós percebemos que os jovens, ou nós mesmos, a gente tem vivido num mundo... como é que eu posso dizer nós estamos vivendo um mundo de aparências, podemos dizer assim. Correto. Né? Onde o jovem já com os 18 anos, eu presencio isso todos os dias no meu trabalho, fez 18 anos, o que ele quer? Primeira coisa, ir lá e financiar um carro. Ir lá e comprar um carro e às vezes rebaixar, colocar um som. É errado? Não, cada um faz o que preferir. Mas isso que tu trouxe, eu acho que ele é muito importante, assim como um conselho para os jovens. Né? Eu sempre digo assim, o jovem não pode esperar chegar aos 18 anos para ele iniciar a sua vida financeira. 12, 13, 14 anos, ele já tem que ter um início da sua vida, que nem tu disse. Aí tu vai perguntar, mas como que eu com 12, 13 anos vou começar a guardar dinheiro, vou começar a fazer dinheiro? Eu sempre cito um exemplo de um influencer, assim, que ele foca em relações públicas e tudo mais, que ele diz assim, o jovem ou adolescente, quando ele ainda mora com seus pais, ele não tem custo de vida, né? Então ele pode chegar da escola, digamos às 5 horas da tarde, chega da escola e ele pode ainda fazer algo para ele ganhar um dinheirinho. A gente vê tantos exemplos de pessoas que, até nós conversávamos esse dia com o próprio Osiel, né, que é o que está conosco aqui, ele dizia, eu chegava da escola e ia vender pastel para ganhar um dinheirinho, para poder ter um dinheiro no final de semana para gastar, né? Então olha quantas oportunidades um jovem que não tem um custo de vida ele pode ter. Ele pode, depois da escola, depois do horário escolar, ele pode criar o seu próprio negócio para juntar um dinheiro, para quando ele chegar aos seus 18 anos, ele já ter um caixa para montar o seu próprio negócio, né, Valmir? Ou para realizar aquele sonho que ele tem, né? Com certeza, né, Iago? Bem diferente da nossa infância, né, que era... Nós trabalhávamos de peão a semana inteira para a mãe comprar o rancho, a comida para nós, porque era muitos irmãozinhos novo que vinha, né? Então, nós não tinha essa sobra de trabalhar para nós. Eu tinha meus 10, 12 anos, eu já trabalhava de peão, cortando soja, limpando milho, coisa arada, na enxada, e nos garimpos também, limpando o garimpo ali para ganhar o dia para a mãe poder ir fazer um rancho. Então essa situação nós não tivemos. A mãe dava o sábado para nós trabalhar o dia todo, quando tinha serviço, para nós comprar uma roupa para nós. Porque nem isso nós não ganhava da mãe, porque a mãe não tinha esse recurso, né? Tempos difíceis que a gente passou, eu só agradeço a minha mãe e meu pai também por essa situação, porque nós aprendemos muito. O que ela ensinou para nós? Trabalhar e ser honesto. Então, ensinou nós a adorar Deus acima de todas as coisas, né? Porque esse mundo é passageiro, este mundo a gente não pode focar mentalmente que vai ficar para sempre nesse mundo, que não vai ficar, né? É um mundo passageiro. O que nós temos que deixar no legado? Sermos honestos,
sermos prestativos, que é uma obrigação. Isso aí nem é uma coisa que é uma qualidade de cada um. Deveria ser uma obrigação do ser humano ser honesto, prestativo, amigo das pessoas, né? O jovem hoje, ele está com excesso de ansiedade. É verdade. Ele está com excesso de futuro e não está vivendo hoje, o presente. Eu não sei o que vai ser lá no futuro se eles não parar para olhar e agir mais do que pensar lá no futuro, como é que eu vou estar, como é que não vai. O que tu vai estar lá no futuro é o que tu vai fazer hoje. Vai determinar aonde que tu vai estar no teu futuro. E também, né, o que antes faltava pra gente, que era a informação, né? Hoje é muito excesso de informação e a gente vê que não só os jovens, né? Mas todo mundo acaba que meio que se perdendo a tantas informações, né? Exato. É um mundo de informações em que, às vezes, que nem a Franci disse, o jovem ele se perde em tantas informações, né, Valmir? E aos amigos que estão nos acompanhando através das redes sociais, aí, através do YouTube, né, que vão assistir esse vídeo. Nós estamos aqui com o Valmir Gabi da Silva, ele que é empresário aqui da cidade. Ouvimos um pouco da tua história, né, Valmir? Que bonito poder ouvir a tua história. O que mais me chama a atenção, assim, sabe, Valmir, foi um dia escutar de um jovem, assim, que estava mais um senhor comigo, assim, um colega de trabalho, e um jovem perguntou para ele assim: o senhor, com toda a experiência que o senhor tem, o que o senhor poderia me dar de conselho para a minha vida? Porque a gente ouve tantas pessoas e vê tanta coisa assim que a gente chega a se perder no que a gente quer para a vida. O que o senhor me daria de conselho? Então, estamos aqui hoje exatamente isso, né? Exatamente por isso também, para ouvir através da história do Valmir, o que ele pode ensinar para nós no meio de tantas informações, né, Valmir? A gente não se perder nisso, né? Hoje, olhando para saindo um pouco da sua história, entrando no Valmir empresário, agora dono do seu próprio negócio, com todas as dificuldades que tu já citou para nós, que tu teve no início, assim, com a experiência que tu tens hoje, assim, Valmir, tu acha que seria diferente? Como que tu começaria hoje o teu negócio? Como que tu acha que seria hoje se tu tivesse a informação que tu tem hoje, o conhecimento que tu tem hoje para montar o teu próprio negócio? Porque como tu disse, lá no início não tinha experiência, não tinha informação, era sozinho, era braçar o negócio, né? Tu consegue mais ou menos elencar para nós como que seria hoje? Olha, Iago, se eu voltar no passado, lá no meu começo, eu acho que para hoje eu não mudaria nada. Olha só. Não mudaria nada, porque tudo veio bem alicerçado até nós chegar onde nós chegamos. Então, lá em Frederico eu passei como lavador de caminhão, trocador de óleo. De novo, eu saí daqui para ir para lá. Eu era proprietário, mas o meu sobrinho administrava. Então, na minha vida, eu acho que tudo existe um tempo de maturação. Se eu me precipitasse, pegasse a administração antes, eu não estaria preparado. Então, eu precisei ouvir, precisei sentir, precisei ver a pessoa errar. Por quê? Ou tu aprende com os teus próprios erros, ou tu aprende vendo os outros errar, né? Então, tu tem que ser um pouco inteligente para tu ver, deu errado aqui pro fulano, eu não vou fazer. Então, eu tenho obrigação de fazer dar certo. Isso eu tinha dentro de mim, né? Então, quando eu assumi, em 2003 lá, a direção do Complexo Serrano, aí eu fui fazer visita para nossos clientes. Aí passei por os bairros, cidades que tinha potencial, caminhão, frotas de carro. Então a gente ia com uma proposta diferenciada para eles, negociando pesado, como diz o Iago, né? O objetivo era fechar as vendas. A margem de lucro tem que ter também, porque senão não sobrevive, né? Então eu cheguei num senhor. Ele tinha 2 caminhões, ele puxava daqui para o Mato Grosso. Eu sentei lá com ele, daí ele disse assim, daí eu pensei, conversando com ele, e sabia que no Paraná vendia o produto mais barato, né? Ele disse, eu disse, eu sou um jovem que venho da Ametista do Sul, estou aqui no Serrano, estou procurando uma oportunidade de administrar o Serrano, então estou aí e quero a tua colaboração, se tu consegue dar uma chance para nós vender um produto para você, tal. Falei um monte de coisa para ele, bem quieto, me olhando assim. Aí o que ele me falou? Eu te dou prazo 4 meses para tu voltar para Ametista quebrado. Meu Deus, olha só, isso é muito forte, né?
Meu Deus do céu. Eu olhei assim. Não falei nada para ele. Eu disse assim, dentro de mim eu disse, tu não conhece o Deus que eu sirvo. Tu não conhece o Deus que eu sirvo. Quando uma pessoa me diz não para mim, meu perfil de pessoas é que nem combustível. Tu vai ver como vai dar certo. Eu dentro de mim, eu disse, mas tu tá convidado para abastecer com nós lá no Serrano, eu faço um preço bom para ti. Bem pro fim, depois ele começou a abastecer comigo lá. E daí em 2004 nós começamos a reforma do Serrano. Compramos em 2004 o posto e em 2005 nós começamos a reforma do Serrano. Ali reformamos o posto, trocamos os tanques, pagamos o posto. Em 2007 nós inauguramos o posto Serrano totalmente novo, com loja de conveniência. Em 2009 eu subi em cima do posto, tinha uma sacada em cima assim. Daí eu comecei a olhar assim, que bom que Deus me desse um hotel aqui em cima. Olha só. Eu vou deixar um quarto pro missionário. Eu vou fazer que nem aquela passagem bíblica lá que tinha mulher que deixava o quarto pro missionário sempre. E daí veio uma missionária um dia lá visitar nós e ela disse assim, ó, aquele dia que tu falou com Deus, Deus disse assim que vai te dar muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E o que a gente entende com isso? Deus é bom. Deus é verdadeiro e cumpre com aquilo que promete. Mas tu precisa fazer a tua parte. Nada vem de graça. Eu nunca tive dinheiro em caixa. Eu sempre trabalhei na dificuldade e no vermelho. Eu juntava um dinheirinho, eu pagava isso. Eu juntava outro, eu pagava aquilo. Eu nunca entrei em banco, fiz financiamento lá. Aí conseguimos fazer a parte do hotel. Em 2012 nós inauguramos o hotel, tudo comprando, pagando e não entrando em dívida. Como diz a Bíblia, não entra em dívida, teu sucesso será certeiro. Aí em 2014 nós começamos o projeto do novo hotel. 2014. Aí o projeto para 56 quartos. Nossa, projeto muito grande. Em 2018, quando eu estava inaugurando o hotel, entrou a pandemia, né? E eu estava devendo R$1 milhão. Olha só. Como que foi essa... Nós iríamos entrar nesse assunto, né? Dessa mudança que a economia teve com a pandemia, assim. E eu ouvi muitos empreendedores falarem assim, meu Deus, me senti quando eu estava iniciando, assim, no começo de tudo, tendo que me reinventar dentro do meu próprio negócio, né? Como que foi esse momento para ti, assim, enquanto empreendedor, enquanto empresário, que é uma mudança que ninguém esperava, na verdade, né, Valmir? Tempos difíceis, né, Iago? Para todo mundo. Todo mundo segurando, a economia regredindo, né? Então, o que a gente teve que fazer? Algumas ações, mídia, ligar para todo mundo, comecemos a botar... eu e o Abraão, daí sentamos um dia, o que nós vamos fazer diferente isso aqui? Aí eu disse, vamos pegar as 10 rádios da região do Médio Alto Uruguai, Chapecó, Passo Fundo, até Lajeado. As rádios de nome aí, vamos divulgar nosso hotel. E vamos botar o posto na mídia ali. Ali começou a mudar a história do hotel, porque até o quanto não tinha ninguém, porque a pandemia e aquela loucura, todo mundo dava uma opinião, fica em casa. Não saiu, né? Cara, nós estava perdido com a dívida grande, coisa era. E ali começou a revitalizar as empresas. Começou o movimento, o povo começou a entender também que ficar em casa seria pior, mais desgastante, depressão. Que o povo que é acostumado a trabalhar, levantar cedo, ganhar seu ganha-pão, ali não estava vindo mais nada, né? Então, o que nós fizemos? Fomos para a rua também, fomos atrás do cliente. Aquele que vinha era bem-vindo, mas nós tínhamos que buscar aquele que não tinha vindo ainda no Complexo Serrano. Aí, quando foi em 2020, que saiu da pandemia, eu saí da pandemia num ano depois ali com 490 mil em caixa. Olha só. Nossa. Um caixa
Superar as expectativas, a E pandemia. a dificuldade, né? A A pandemia. dificuldade. É um milagre de Deus. Eu digo assim, eu não sou um super-homem, eu só sou trabalhador. Trabalhador e acredito no processo bem feito, no trabalho bem feito. Gosto de ser perfeccionista na minha construção que eu vou fazer. Eu gosto sempre de fazer o mais bonito possível, o melhor possível. Nessa parte eu sou bem enjoado para obra, administração, atendimento do cliente. Para mim, o cliente é o bem mais precioso que eu tenho no comércio. Sim. Não tem como ser diferente. Aonde que tu ganha o pão é o que tu tem que tratar bem, né? Exatamente. E o Valmir falava para nós aqui, antes de nós iniciar a gravação, né, Valmir? Que o principal que o dono do negócio tem que ter é a humildade, né? Então, eu vejo que o que mais a pandemia nos ensinou, assim, principalmente para os donos de negócio, foi a humildade, né? Que nem tu disse, de sair para a rua, de reinventar, de pensar em estratégias, de fazer alguma coisa diferente e muitas vezes de ir atrás mesmo, né? Do cliente, de fazer essas ligações, de chamar ele novamente, que é algo que muitas vezes se perde ao longo do tempo conforme vai crescendo a empresa, né? Sim. Essa questão da humildade, eu acho que ela é muito importante, porque desde o início até tu disse, né? A fé em Deus, a humildade, a gente ser verdadeiro, né? A hombridade, digamos assim. Eu acho que isso é muito importante para um dono de negócio também, né? Mas com certeza, é a porta de entrada para o negócio, né? Tu vai abrir um negócio aí, tu tem que ter aquela humildade e o povo sente, né? Quando tu tem uma humildade maquiada, né, Iago? Sim. Se tu não for verdadeiro, o cliente não vai ser verdadeiro contigo também. Então, eu tenho um testemunho até para falar que eu tinha um colaborador que eu aluguei a lavagem para ele, lá em Frederico. Foi uma história bem marcante, bem simples, mas para mim foi marcante, tá? Um temporal, uma chuvarada assim, encostou um cliente lá do outro lado do asfalto, um trator em cima do caminhão, coisa errada, e o cara lá batendo sozinho. Aquele piá que alugou a lavagem pegou o guarda-chuvinha dele e foi lá ajudar, abaixo do temporal, sem pensar em nada e sem cobrar nada daquele. Que bonito. Aquele gesto de humildade, de empatia que ele teve com aquele cliente, aquilo me motivou muito, me emocionou também, né? Porque poucas pessoas vão sair de baixo ali, do quentinho, um dia de inverno, chovendo, frio, e aquele piá pegar o guarda-chuva e atravessar o asfalto e ir lá ajudar aquele homem. Se colocar no lugar do outro, né? Descarregar o trator. Exatamente. E daí, não pelo valor, depois ele teve uma gratificação lá, se eu não me engano, foi R$150 que ele ganhou. Olha só. Mas assim, ó, o ato dele fazer o gesto sem pedir nada em troca, né? Então é isso que está faltando às pessoas. Isso aí. A humildade. Plantar para colher. Ninguém colhe nada sem plantar. Tu vai colher o que tu planta no dia a dia. Cuida o que tu tá plantando. Exatamente. O jovem de hoje é muitos direitos e poucos deveres. E é o contrário, é mais deveres do que direitos. O teu direito já está assegurado. O dever que ainda está por fazer. Não adianta o jovem querer ser alguém se ele não tem os direitos. A própria Bíblia diz, Jesus Cristo foi o que lavou os pés dos discípulos. Exatamente. Então ele se desceu num nível abaixo dos discípulos para ser o maior. Para ser o maior. Muito bonita essa tua fala, eu acho que vem bem de encontro ao que a gente acredita, né? As pessoas precisam e querem ser valorizadas, né, Valmir? Então a humildade faz com que a gente valorize esses pequenos gestos, esses pequenos atos, assim, que vê uma pessoa passando por uma necessidade, mas se fosse eu, né? Se colocar no lugar do outro, a empatia cada vez maior. E nós percebemos que, quem sabe por causa da pandemia, não sei, que nem você disse, afastou um pouco as pessoas. Um pouco, isso foi se perdendo ao longo dos tempos agora, principalmente nesses últimos anos, né, Valmir? Assim, dessa identificação com o próximo, desse, que nem tu disse, esse pensar no outro, assim. E a gente se encaminha daqui a pouco para uma nova geração um pouco menos empática, né? Que pensam muito mais neles, né? Que muitas vezes não pensam tanto nos outros, assim. E eu acho que isso que tu comentasses de deveres e direitos, eu acho que isso é muito importante para quem está nos ouvindo, não só os jovens, né, mas também os adultos e o pessoal de mais idade sempre brinca assim,
No meu tempo, se eu entrasse na sala falando com o meu pai e minha mãe e tivesse visita, Deus livre, a gente apanhava, que Deus do céu, né? E a gente vive uma geração, quem sabe, um pouco mais livre, não sei se livre seria a palavra certa, Valmir, para esse momento, uma geração que não tem daqui a pouco tantos deveres, né? Que não é tão rigorosa que nem era na nossa geração, assim, né? Não sei se isso preocupa lá para mais uns anos à frente, principalmente para ti que é empreendedor, dono de negócio. Sim. Nós comentávamos, né, da questão da visão, assim, do jovem ter essa visão de negócio, essa visão de trabalhar numa empresa, o quanto ele precisa se sentir pertencente à empresa, se sentir dono do negócio também, não só o dono da empresa, mas também quem trabalha, que leva o crescimento também, o crescimento, né? O pão de cada dia, que né, a gente Com fala, certeza, né? Leva para sua casa através da empresa também, né? Com certeza. Que nem tu falou, mais livre. O jovem não está preparado para receber essa liberdade toda. Exato. Ele não tem bagagem que nem nós tivemos no passado, onde o pai ensinou nós. Não, eu acho que não precisa ser tão general com os filhos, que nem foi sido no passado, mas o conselho de um pai, o conselho de uma mãe. Jamais um pai ou uma mãe vai querer o mal de um filho. E a mídia, a televisão hoje prega muito que o jovem, a partir dos seus 18 anos, tem que morar sozinho. Mas hoje o jovem com 18 anos, ele não se sustenta. Ele não tem bagagem para isto. Nós tivemos que ser homem com 12 anos, 13 anos. Responsabilidade. Então, fica muito difícil para o jovem de hoje. Por quê? Ele ouve pouco. Ele ouve muito pouco o mais velho, o conselheiro, o que dá bom testemunho. Mas ele ouve aquela que a mídia exalta. É verdade. E hoje é tudo fantasia. Isso aí, como diz a palavra de Deus, é vaidade. É vaidade. Vaidade não é um conteúdo que vai te fazer ser um homem diferente. Então, conselho de uma pessoa mais velha, a pessoa mais velha que vai te trazer um conselho, não vai querer o mal de um jovem hoje. Ou de uma própria empresa. Hoje, tu vai pedir um conselho para um cara que é vencedor na vida. Ele vai ter o maior prazer de te passar o que é bom. Eu, por exemplo, eu sou assim. O cara vem se aconselhar comigo, eu vou entregar o melhor que eu tive de mim para ele. Eu vou dizer assim, não, vai assim, faz isso. Seja persistente, seja honesto. Se preocupe com o cliente de verdade mesmo. Entrega um produto melhor do que tu vendeu. Não só aquilo que tu vendeu, mas sim um produto com mais qualidade do que tu vendeu. Exato. Nós estávamos falando ontem até, inclusive, nós fomos fazer uma visita para um empresário e estávamos falando isso. Hoje, as pessoas não querem só o produto. Porque o produto, eles podem comprar na internet, eles podem comprar na China hoje, que chega na porta da casa, né? Sim. Então, um produto de qualidade todo mundo oferece. Um produto, muitas vezes com uma entrega rápida, hoje todo mundo oferece. Mas as pessoas querem algo a mais, né? Elas querem ser valorizadas, aquilo que nós falávamos. As pessoas querem ter alguém que eles possam contar, né? Então, hoje o produto já não é mais o diferencial, mas sim o que a empresa oferece para aquela pessoa, né? Em meio a essa mudança, digamos, da economia que nós tivemos nos últimos anos, eu acho que a pandemia trouxe essa realidade digital muito forte, né, Valmir? Até você mesmo comentou que depois disso nós tivemos que ligar para as rádios e, né, se reinventar. E hoje as lojas digitais, enfim, esse mercado digital entrou muito forte, né? Com certeza. Como que um empresário, na tua visão, assim, como que foi para ti, digamos, se reinventar nesse modelo digital e também nessa mudança de vir para a Ametista novamente, que a gente sabe que Frederico Westphalen e Ametista são duas realidades muito diferentes, né? Sim. São comércios diferentes, enfim, realidades diferentes. Como que foi para ti essa mudança para o digital, assim, para a tua empresa, e essa mudança também de cidade, porque é algo que acontece muito da empresa expandir, mudar de cidade, mudar de localidade, mudar de endereço, né? E conseguir, como que eu posso te dizer, chegar na cidade e continuar desenvolvendo o mesmo trabalho, um trabalho até melhor, quem sabe.
Com certeza, foi muito difícil, né? Não vamos dizer que é fácil, que não é fácil para ninguém. Quando tu tá trabalhando num processo há 21 anos, que nem eu estava lá em Frederico, eu volto para Ametista, eu tenho que viver o povo daqui. Eu tenho que entender o povo daqui. E aqui eu vou ter que aprender com o nosso povo primeiro, né? Chegar e sentar e ouvir e ver o que é o sentimento de cada pessoa, também, né? A necessidade. Então a gente tem que descer lá embaixo e começar de novo, né? É o que a gente está fazendo aqui em Ametista do Sul. Mas, que nem tu falou, Iago, a preocupação é entregar um diferencial, produto de melhor qualidade. A gente foi buscar trocar de bandeira, pegou uma bandeira muito melhor, com um produto muito mais diferenciado. Por exemplo, a Shell, na gasolina V-Power, ela manda nós falar para o nosso cliente e ela comprova que dá 10% de economia com qualquer outro concorrente. Então, é um produto diferenciado. Tanto é que a maior companhia do mundo hoje é a Shell. Petrolífica, sistema petrolífico, a Shell é a maior companhia do mundo. A gente foi buscar a bandeira Shell, a gente investiu no posto, né, em novidades, lanchonete, restaurante, um café da manhã diferenciado. Quer tomar um café hoje, que os apreciadores de café chegaram no Rota Sul, diz, ó, quero um café feito na hora, moe o grão na hora, né? Olha só. É totalmente diferente, é um café bem melhor, um café diferenciado, né? Então, a parte de pastel, doces ali, a minha esposa trabalha na cozinha, também ajuda a fabricar os produtos, para trazer uma melhor qualidade para o nosso cliente. Porque o cliente hoje, não é porque ele está na Ametista, hoje ele está totalmente informado do mundo. Isso mesmo. Hoje a digitalização veio para tu viver em tempo real com as outras cidades, São Paulo ou Nova York, sei lá onde for, tu tá em tempo real. Então as atualizações têm que vir no mesmo tempo que as outras cidades vêm tá chegando, né? Tá sempre se atualizando, né? Sempre se atualizando. E nós vimos empresas nessa transição assim digital que muitas vezes ficaram um pouco mais não quiseram evoluir tanto. A gente vê que muitas vezes vai ficando para trás, né, Valmir? E o Valmir comentava ali do diferencial dele. Nós vamos direto lá comer a massa no almoço, né? Que por sinal é muito bom, né, Valmir? O povo tem uma grande aceitação. A massa é um diferencial. A gente trabalha com aquele queijinho na chapa também, né? A polentinha. Também é muito bom. Então o salamezinho também. É uma comida italiana, uma comida que todo mundo gosta. Aprendeu a comer lá na casa da avó, mas que continua com o sabor lá do interior, né? Uma comida caseira, feita na hora. É uma comida nova, diferenciada, né? Valmir, nosso tempo já passou bastante. E primeiramente eu gostaria de coração assim, de te agradecer por ter aceitado esse desafio de vir aqui para nós conversarmos, né? Como você falou, a gente te conhece há muito tempo, sabe que você sempre investe, né? Investe em pessoas, em obras sociais também. E quando convidamos, você se prontificou para estar aqui. Então, assim, no fundo do coração, obrigado pelo apoio, por estar aqui, por compartilhar a tua história, né? Muita gente às vezes pensa, como que eu vou falar, o que eu vou falar, né? E que bonito ouvir tua história. Eu tenho certeza que para quem está acompanhando, né, Francis, foi de grande aprendizado. Mas eu queria, mesmo que depois de tudo que tu comentou, que tu falou, assim, todos esses conselhos que nós pegamos para nós, se você pudesse, Valmir, deixar um conselho final para nós, assim, para as pessoas que estão nos escutando, né, que você pudesse deixar esse conselho final, assim, pro adolescente, pro jovem, pro adulto e pro senhor de idade também, né, que vai assistir esse vídeo, que vai assistir através das redes sociais o Conversa de Sucesso, né? E também para nós já irmos finalizando o nosso momento. Com certeza, Iago. Eu me emociono de estar aqui com vocês. O meu conselho vai ser visado a vocês que estão começando essa nova empresa. Eu me sinto na minha pele essa empresa, né? Ver uma empresa começar nova, nesse caminho, nesse tipo de mídia. O que eu posso dizer para vocês? Não desista. Faça o melhor que tudo vai dar certo. O jovem que está lá assistindo nós hoje, começa. A empresa começa pelo começo. Isso aí. Ela não começa grande. Ela começa bem pequenininha assim. Mas tudo depende do teu projeto, da tua mente. A tua mente vai dizer onde tu vai chegar. Honestidade, persistência e pé em Deus.
Fé em Deus. O jovem não pode desistir. Menos mídia no telefone, isso aqui está deixando nós fora da realidade. Exato. Está tomando muito tempo precioso. Em vez de tu estar pensando ter um negócio, tu tá lá no TikTok olhando a vida do outro. O que tu vai acontecer com o jovem? Viva seu sonho, não o sonho dos outros. Perfeito. Eu acho que essa tua fala ela é perfeita, Valmir, assim, no sentido de que o jovem, ele tá tão focado nisso que tu disse, no celular, nas histórias que estão ali, nas redes sociais, que muitas vezes não são histórias verdadeiras, né? São histórias do faz de conta, né? Então, estar aqui ouvindo a tua história, uma história verdadeira da nossa região, eu acho que iniciamos muito bem o nosso programa, né? Em estar te ouvindo, em trazer essa história, porque isso sim é uma lição de vida para nós, sabe? E uma coisa que me emocionou muito foi quando aquele jovem perguntou para nós, como eu disse antes, Valmir, o que você pode me dar de conselho para minha vida, assim? Olhando para a pessoa do Senhor que estava comigo, sabe? Aquilo me marcou muito em pensar assim, realmente nós temos que parar para ouvir essas pessoas que têm essas histórias que começaram do zero, que saíram lá da linha peixeira, lá do interior, que não tinha internet, que não tinha informação, que não tinha comunicação, mas tinha o quê? Muita fé em Deus, muita coragem e, que nem tu disse, muita honestidade, e que perseveraram e não desistiram. A gente vê que se levanta muitas vezes uma geração que quer as coisas muito, muito fáceis e muito rápida, né, Valmir? Talvez na primeira dificuldade já desistem, né? Já desistem. Então esse projeto, já que você falou, nos referindo, esse projeto surgiu dessa necessidade que nós encontramos de ver os nossos jovens sofrendo ansiosos, depressivos, por não terem as coisas cedo e olharem pessoas às vezes com 17, 18 anos ali no TikTok que são milionárias já, que tem milhões, tem carrão, que não sei o quê, que muitas vezes não sabe se realmente é a realidade daquela pessoa ou não. Com certeza, né, Iago? E tenho certeza que daqui 15, 20 anos vocês vão estar contando a história de vocês, não a história dos outros. Então, Valmir, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, né? A gente deixa o Conversa de Sucesso sempre à disposição para vocês. O dia que você, eu quero deixar uma mensagem, eu quero ir lá falar alguma coisa, sinta-se sempre bem-vindo aqui, tá? Muito obrigado também, Iago, Franci, Osiel. Creio que é um presente de Deus. Deus ser o primeiro que está aqui nesse programa. Tenho certeza que Deus me deu mais essa honra. E esse projeto vai ser um projeto de grande alcance, tá? Amém. Pode confiar, persistência, e conta a história de vocês lá na frente. Amém. E aos nossos amigos que nos assistiram até aqui, né? E nos acompanham também através das redes sociais aí, que vocês possam nos apoiar nesse projeto, nos acompanhar, né? Nós falávamos, e tem o vídeo lá que a gente publicou, né? Que se fosse por precisar estarmos aqui, nós não precisávamos. Todos nós temos o nosso trabalho, né? Eu tenho o meu, a França tem o dela, o Osiel tem o dela. Mas fazer algo pela sociedade, fazer algo pelos nossos jovens, pela nossa comunidade, já que nós não temos dinheiro para investir, né? Mas a gente faz aquilo que a gente tem, que é trazer informação, que é trazer ideias novas, ideias diferentes, né? Para que a nossa sociedade cresça, para que a nossa comunidade também cresça. Ideia de motivação também, né? Histórias de motivação, porque com certeza a gente, que nem o Valmir citou, a gente que está começando, é muito importante a gente ouvir essas histórias que motiva a gente a continuar, a persistir no nosso sonho, nos nossos objetivos, né? E a não desistir. Muito bem. Com certeza, meu muito obrigado mais uma vez e que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Mais uma vez, então, muito obrigado ao Valmir, França, ao Osiel também que está ali na técnica. Um abraço de todos nós aí para vocês. Esse foi o Conversa de Sucesso de hoje. Um abraço, fiquem todos com Deus.